Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom termos o programa Discípulos e Missionários em nossa TV Canção Nova. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estarmos juntos nesse momento. No programa Discípulos e Missionários de hoje, nós iremos refletir um tema muito importante para a nossa vida, para a vida das nossas famílias. Uma vez que no próximo dia 26 de julho, nós celebraremos na igreja a memória de São Joaquim e Santana, que são os avós de Jesus Cristo, nosso Salvador, refletiremos no programa de hoje o tema do idoso, a dignidade do idoso. São Joaquim e Santana são os pais da Virgem Maria e, portanto, avós de Jesus. O Papa Francisco sempre fala com carinho dos idosos, como a igreja sempre se pronunciou. E esta data nos traz uma reflexão importante da forma como a sociedade tem tratado o idoso. Para refletir sobre esse programa, sobre esse tema, neste programa, temos aí a presença carinhosa do nosso arcebispo, cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Seja bem-vindo, Dom Odilo. Pois não, obrigado. Obrigado também pela sua companhia. Mais uma vez, estamos juntos nesse nosso encontro semanal Discípulos Missionários. O tema da pessoa idosa precisa ser refletido a partir de diversos enfoques, né? Nós celebramos São Joaquim e Santana no próximo dia 26, né? E, portanto, lembrando que são os avós de Jesus, lembramos da pessoa idosa. Melhor, disse que é o dia do vovô e da vovó, né? Mas, de modo geral, a pessoa idosa. De um lado, a gente recorda o papel dos avós na sucessão das gerações, no encadeamento das gerações, na passagem do patrimônio cultural, patrimônio religioso, patrimônio simbólico que está na cultura. Muito depende dos avós, né? Não só de cultivar isso, mas de passar isso para as novas gerações. E isso é muito bonito, né? E só por isso já os avós, né, as pessoas idosas deveriam ser valorizadas. Por outro lado, nós olhamos as pessoas idosas também do ponto de vista da fé, né? Do ponto de vista da fé, as pessoas idosas são testemunhas de fidelidade a Deus. Fidelidade também à palavra de Deus, da vivência cristã. Uhum. Se a gente vê tantas pessoas idosas em nossas igrejas, às vezes a gente fica triste por ver pouco jovem, mas a gente deveria pensar também pelo outro lado. Exato. Puxa vida, quantas pessoas perseverando e vivendo a sua fé com clareza, com firmeza, com alegria, com generosidade, na idade avançada. Às vezes estão lá de bengalinha indo para a igreja, né? Não conseguem mais enxergar direito, mas estão lá rezando, estão testemunhas da fé, testemunhas de perseverança. Isso é bonito. Muito. E nesse caso, as gerações mais jovens, né, precisam muito desse testemunho e vão lembrar sempre disso, né? Quantas pessoas jovens depois recordam, minha mãe, meu avô, minha avó vivia na igreja, né? E de alguma forma isso lhe diz, por que eu não vou? Eu também devo ter fé, eu também devo me inspirar no exemplo deles. E existe ainda uma abordagem econômica, uma abordagem social, e que chega a ser questionante, né? Porque muitas pessoas idosas hoje são deixadas um pouco no abandono. O Papa Francisco fala que os idosos muitas vezes são descartados, né? Como uma coisa velha, como algo que já não se precisa mais e por isso descarta, né? Joga fora. E isso é muito triste, né? É uma atitude muito ingrata, muito injusta da sociedade em relação àquelas pessoas que uma vida inteira contribuíram para a edificação da sociedade, para a economia, com seu trabalho, seus impostos, e aí na velhice ficam um pouco descartados, abandonados.
Então, eu acho que no dia do vovô e da vovó, dia das pessoas idosas, a gente deveria pensar em todos esses aspectos. Essa semana é uma semana rica de testemunhos de fé, uma vez que no dia 22 de julho, a igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Depois também no dia 25 de julho, é o dia da festa de São Tiago Apóstolo. São Tiago Apóstolo. Veja, todas essas festividades, essas celebrações da igreja nos convidam cada vez mais a assumir no dia a dia a santidade. Santidade também na vida, na forma de lidarmos com a vida dos nossos vovôs, vovós, da pessoa idosa. Bem, para desenvolver esse programa, nós temos a participação de várias pessoas fazendo perguntas para o nosso Dom Dilo. A pergunta primeira é do Elcio. Vamos acompanhar a pergunta do Elcio. Gostaria que o senhor me respondesse. Num país como o Brasil, envelhecer com dignidade pode ser muito difícil? Bem, Elcio, envelhecer com dignidade depende de vários fatores, né? Eu acho que primeiramente cada um se valoriza e é o primeiro ponto, mesmo às vezes na pobreza, na carência de muitas coisas, mas a gente valorizar a si mesmo, valorizar a vida, valorizar cada dia. Esse, sem dúvida, é um primeiro aspecto importante e que está ao alcance de todos. Valorizar a si e valorizar as pessoas idosas. Por outro lado, existe infelizmente o aspecto triste que eu já abordei na fala anterior, que muitas vezes os idosos estão sendo vistos como pessoas que sobram, pessoas que já não rendem mais, que só gastam e assim por diante. Isso, porém, é um cálculo muito mesquinho, que se faz às vezes, né? E por isso se deixa os velhos no abandono, se cuida pouco, se descarta, como diz o Papa Francisco. Mas, sem dúvida, num país como o nosso, sim, dá para pensar também nisso, né, que as pessoas idosas também podem viver com dignidade e dá para envelhecer com dignidade. Mas, em primeiro lugar, depende de uma postura pessoal. Crer na vida, amar a vida, não ser cobiçoso demais, né? Se a gente fica muito ganancioso, a gente pensa que a felicidade, a dignidade está na quantidade de bens que a gente tem, de tesouros, de seguranças materiais, econômicas que a gente tem. Quando vai ver, não é isso não. Bem, dá para viver e envelhecer com dignidade, sem dúvida. Temos mais uma participação, é a pergunta da Natália. Vamos acompanhar a pergunta da Natália. Eu gostaria de saber o que acontece com uma sociedade que descarta os idosos. Pronto, apareceu a palavra descarta, né, que o Papa Francisco usou. Bem, Natália, eu acho que, antes de tudo, é uma sociedade triste, ingrata. Uma sociedade que se prepara, por sua vez, para ser descartada também. Porque se hoje nós descartamos os idosos, amanhã é a nossa vez de sermos descartados. Portanto, uma sociedade sem esperança. E que perde um enorme patrimônio, porque as pessoas idosas têm muito a contribuir, seja na vida da família, na comunidade, na religião, na igreja, na cultura e no convívio social de muitas maneiras. Os idosos têm muito a contribuir. Então, uma sociedade que descarta, abandona os idosos, primeiramente uma sociedade triste, sem esperança, e uma sociedade que perde muita riqueza humana que ela própria tem. O programa Discípulos e Missionários conta com a sua participação. Você pode nos enviar, através do nosso e-mail, sua pergunta, sugestões de temas para o nosso programa. Anote então nosso e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Temos ainda mais uma participação, é a pergunta do Márcio. Vamos acompanhar a pergunta que o Márcio dirige a Dom Odilo. O Papa Francisco diz que a oração dos idosos e dos avós é um dom para a igreja. É assim que devemos envelhecer? Bem, certamente, Márcio, a oração dos idosos, dos avós, é um dom, é um bem para a igreja. Que bom que as pessoas idosas rezam bastante, né?
rezam bastante e nós nos confiamos muitas vezes à oração deles. Também porque tem bastante mais tempo, né, e que bom que dedicam um bom tempo para a oração. Mas não só a oração, é a pessoa do idoso, é um dom para a igreja, e é um dom para a sociedade, né? Em outras culturas, sobretudo orientais, o idoso é venerado, né? Ele é tratado com muito carinho, né? E como pessoa sábia, por isso que tem a sabedoria a transmitir às gerações mais jovens. Os idosos têm uma longa experiência de vida, passaram por tantas, aprenderam a viver, eles podem comunicar muito dessa sabedoria às novas gerações, não só aos jovens, mas também aos adultos, né? Aos adultos jovens, aos adolescentes, às crianças. E que bonito que as crianças gostam das pessoas idosas, né? Verdade. As crianças gostam dos avós e aprendem muito com eles. Então os avós certamente têm muito a dar e a dizer à sociedade e à igreja. O programa Discípulos e Missionários chega ao seu final. Dom Dilo, suas palavras finais e sua bênção para nós. Que bom. Celebrar São Joaquim e Santana nos faz pensar também as promessas de Deus. Né? As promessas de Deus. Disse que São Joaquim é o último dos patriarcas do Antigo Testamento. O que eram os patriarcas? Os grandes pais. Os grandes pais responsáveis por não só pela geração de novas gerações, mas pela educação, por recolher a herança espiritual, herança cultural e cultivar, zelar por isso e passar isso para frente. São Joaquim, o último patriarca do Antigo Testamento, ele tem alegria, junto com Santana, sua mulher, de passar para o Novo Testamento o fruto da esperança de todo um povo, a esperança de Israel, e que é no fundo a esperança da humanidade, de Deus entre nós, da salvação de Deus, da misericórdia, do amor de Deus presente entre nós. Que bom, vamos apreciar isso, celebrando São Joaquim e Santana e agradecer a Deus também pela bênção das pessoas idosas, a bênção dos avós, e cuidemos bem delas, sobretudo das pessoas idosas doentes, mais fragilizadas. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.